Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Premier TV. Eu e Renato comentando e atualizando os assuntos do nosso futebol, do esporte em geral. Programa dessa terça-feira, claro, vamos falar de Avaí, Figueirense, enfim, mas também temos um grande convidado, meu amigo Marcos Aurélio de Ávila, preparador físico com passagem por Avaí, Figueirense, Joinville, passagem no exterior e que hoje trabalha aí, continua trabalhando com o futebol e também escrevendo. Vai falar sobre o seu novo lançamento, seu novo livro. Boa noite, Renato Pires, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Fábio, espectadores da Premier TV, tudo tranquilo. Marco Aurélio de Ávila, obrigado por ter atendido o convite, um grande amigo meu, um grande profissional. E hoje vamos bater um papo, falar um pouquinho da sua carreira, falar um pouquinho desse seu lado, escritor, já com muito sucesso. Obrigado pela tua presença. Boa noite aos ouvintes, né? A gente já tem um contato aí com o Fábio de anos, né? Estudamos aí junto, ensino médio, fundamental, né? Faz tempo. E a vinda da gente aqui no programa dele, é um programa de sucesso, né? Onde muitos alunos nossos, pai de alunos, atletas, ex-atletas, pessoal do futebol, né? Os apaixonados do futebol sempre estão prestigiando e a gente não é diferente também. E a gente, como gosta do futebol, ama o futebol, né? A gente tem um amor pelo futebol, eu tenho desde criança. E como profissional do futebol, além da preparação física, a gente trabalhou os vários clubes, Avaí, Figueirense, Joinville, Dragons Tuna da Coreia, CRB, que foi o último, no Nordeste, né? No Joinville foram várias passagens, no Figueirense várias também, com 3 títulos, né? Da Mercosul, 94, 99, o próprio Avaí com Adilson Batista também trabalhamos juntos, trabalhamos anteriormente com o Flamarion. Eu fui no Avaí, o primeiro preparador físico da Era Zunino, né? É verdade. Quem nos levou foi o Dr. Marco Aurélio Cunha, um grande amigo, né? Futuro presidente de São Paulo? Olha, é uma cabeça pensante, sabe? O Marco, a gente não conhecia ele chegou no estado aqui em Florianópolis em 99, para mim era um cara, é um xará, né? Mas eu já via como referência, até por ter começado a minha carreira no São Paulo de Tele Santana, estagiado, então muitos já falaram do Marco Aurélio Cunha. Eu acho que ele deixou um legado muito grande aqui no estado, tanto em Avaí como Figueirense. A inauguração e o planejamento próprio do CT do Figueirense foi através dele, né? O próprio Dr. Paulo Prisco também o trouxe porque era uma cabeça pensante do futebol brasileiro e internacional, tanto que antes da vinda dele em 99, ele tinha participado com a Jamaica, com o René Simões, na Copa do Mundo de 98. Verdade. Não, eu acho que é um currículo que, é um grande que profissional. Por si só fala, assim, é um grande profissional. E eu falei que é o futuro, né? Se fala muito que ele pode ser ainda futuramente presidente do São Paulo. Primeiro dá o teu boa noite, Ana. Dá o teu boa noite aí primeiro. Eu já dei boa noite. Então tá bom. Tá ruim. Eu quero dizer o seguinte, o Marco Aurélio aqui, ele fez uma média... já é candidato. Já é candidato, oficialmente. A eleição em janeiro, parece, agora no próximo ano, parece que ele é o candidato de oposição. O Marco Aurélio é muito lisinho. Sabe qual é a primeira proposta dele? Trazer o Kaká de volta. Kaká de volta. Nosso convidado veio de azul para agradar o Renato. Sim. E de preto, para te agradar. De branco, para me agradar. É um espetáculo. Eu gosto dos dois clubes, meus alunos. Trabalhasse nos dois, não? Eu trabalhei nos dois, tive orgulho, eu né? joguei nos dois, joguei no Juvenis do Figueirense com o Bellini, joguei nos juniores do Avaí com o falecido Rogério Ávila, grande jogador do Avaí, que muito pouco é reconhecido, não é meu parente, tem o meu sobrenome, mas não é meu parente. Mas o Rogério é o pai do Rogerinho, né? Sim, o pai do Rogerinho. Eu acho que o Avaí tem assim como vários jogadores, mas nunca vi eles colocarem uma placa Rogério Ávila. Eu falo porque não sou da família, mas o Nino, por favor, lembrem desses craques, né? É verdade. O Rogério faleceu, mas temos grandes aí vivos, Balduino, né? Temos Zenon, temos tanto, claro que teve lá a Calçada da Fama, tudo isso, mas tem que ser lembrado. O Marco, a gente faz aqui... Rogério, eu sei de histórias por ser próximo a ele, o Rogério se dedicou muito ao Avaí, na era Adolfo Conder e na era ressacada, como treinador, como carregador de bola e um grande caráter. É verdade. Muito com o Rogério Ávila, como o da Sica também, um grande preparador, físico e também muito pouco reconhecido. Verdade. Um abraço ao professor da Sica, muito que está aí forte e que se ele puder aparecer também no lançamento do nosso livro. Muito boa lembrança, porque aqui no programa a gente tem um projeto, uns 6 meses, né, Renato? Então aqui nós já trouxemos Lica, Balduino, Aguinaldo Liz, o Orivaldo, o Flávio Roberto. A gente vai acabar elencando nomes e a gente vai acabar esquecendo. Mas o João Carlos Cueca,
o Claudinho e o pai do Cris. Então é muito importante esse resgate e é muito importante que os clubes agora comecem a... Rubão, goleiro, né? Rubão, a gente conversou com ele. O Havaí está fazendo um projeto agora de de 90 anos, fazendo algumas homenagens. Na camisa, né? Na camisa. Campeões. Deve fazer, nos jogos em casa, ele vai fazer homenagem. Acho que é por aí mesmo. Aos campeões, todos os campeões. Foi muito boa lembrança. Pelo Havaí. No Brasil, se memória, esquece né? muito fácil, Memória, né? no O próprio Brasil não tem Zagallo, memória, né? né? O Zagallo vai ser homenageado quando morrer, pô. O cara é o maior campeão de todos os tempos. É verdade. Né? E se esquece, ainda se contesta. Não há o que se contestar de Zagallo. É verdade. Eu acho que não tem. Vamos aqui, ó. O Marco Aurélio, ele... Se nós puder, consegue aqui, ô Marcondes? Eu não sei se consegue ou depois aí, eu vou mostrar esse material. Na quarta-feira tem o lançamento do segundo livro do Marco Aurélio. Então eu já estou aqui fazendo o convite para você. Amanhã, quarta-feira, dia 3 de julho, a partir das 19 horas, viu, Renato? Vamos lá. Fica na Livraria Catarinense, é isso? Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, a partir das 19 horas. Então, no Shopping Beira-Mar, Livraria Catarinense, a partir das 19 horas, o lançamento do segundo livro. Depois nós vamos mostrar aqui, eu vou passar a arte lá para cima, Futebol de A a Z, né? Para jogar, ilustrações do Maurício Figueiredo. E eu vou aproveitar, agradecer o presente que eu recebi aqui, que é o seu primeiro livro, que é Preparação Física do Futebol, Metodologia e Estatística, inclusive escrito, né, juntamente com Moraci Santana, nada mais, nada menos do que Moraci Santana, uma grande referência. Primeiro eu vou no livro de amanhã, o que te inspirou a escrever esse livro, Futebol de A a Z para ler e jogar? Como foi a ideia do primeiro, né? Eu sempre viajo naquilo que eu não tinha. Quando eu estudava educação física, quando eu era até goleiro do Juvenil do Figueirense, eu corria pelas bibliotecas, a nossa biblioteca do Colégio Aderbal, e eu ficava lá. Acho que eu já era professor com 10 anos, 12. Então eu ficava Estava lá. no sangue. O que tinha de futebol para eu olhar, de exercício, daqueles livros de educação física, eu via muita coisa que não muita coisa antiga. Né? Muita coisa da década de 70, da década de 80, a gente queria alguma coisa atual, porque os atletas, os ex-atletas nos perguntavam muita coisa, aí da ideia do primeiro livro. Esse segundo são os alunos, os meninos até 15, 16, 17, os pais, as mães. O que é um sistema de jogo? E o cara chega lá hoje, vê um jogo, né, vocês na imprensa, 4-4-2, mas como tudo isso funciona? Um conceito, um menino de 8 anos até 12, 13, 14, ele tem que ter uma base. Claro, sem dúvida, sem dúvida. De A a Z, quer dizer, toda palavra que tiver do futebol A, um exemplo, atacante, vai estar lá o conceito dele. Saber do que fala, sistema do jogo. Sim. Os meninos saber do que está fazendo. Então vai ter na verdade, não é aquele livro para famoso encher linguiça, tirar foto de jogador, do Kaká, do Romário e botar lá, como muitas vezes você vê. Você tem que ter uma coisa específica para que o pai tenha aquela integração, né? O pai que já gosta de futebol, e no Brasil a gente sabe que gosta, né? Se eu sou apaixonado, eu sei que tem milhões de apaixonados. O pai vai ler para o filho, vai criar aquela interação. A mãe que não sabe o que é um escanteio, que as mães perguntam para a gente, né? Nos locais de trabalho onde eu trabalho hoje com futebol, né? Trabalho hoje em 4 locais com o esporte, e a gente procura passar essa ideia de conceituar as coisas, né? Porque não dá para você, na correria do dia a dia hoje, você explicar para todo mundo toda hora e não há tempo. É verdade. Então o livro, você colabora com o futebol, porque o futebol no Brasil, ele é muito praticado. Agora, ele não é muito organizado, tanto que nós somos pentacampeão. Se a gente fosse organizado, a gente já era mais do que 10 títulos. Quantos escorreram da nossa mão? Acho que 2010, 82... Sempre no quase, né? No quase. 98. E a 98... Não sei se foi o Cruyff, o Beckenbauer, alguém falou sobre isso. Se o futebol brasileiro fosse organizado... O Zico fala muito Eles disso, eram campeões, toda a Copa do Mundo dava o Brasil. Não ia ter graça. Não ia ter graça. Ia ser um Dream Team, né? Ia Sim. ser o famoso Dream Team. O Brasil... Na hora que a gente tivesse o Pelé no planejamento, na organização, na CBF, mas a CBF a gente sabe que é aquilo, né? Aquelas coisas do Ricardo Teixeira que está lá, toda aquela situação que ocorre, contestados, né? Toda a família ali, o que ocorreu. Legal. Então ocorre todo um problema. Aqui, depois vamos mostrar, depois eu pedi para o Marcondes frisar aqui, não mostrar certinho, Futebol de A a Z para ler e jogar. Ilustrações do Maurício Figueiredo. O Maurício, ele é um artista plástico e os desenhos são todos aquarelados, né? São aquarela, é um artista plástico muito bonito, essa capa ali que está no folha. Depois eu vou mostrar. Inclusive a gente não tem o livro, claro, para mostrar aqui, porque vai chegar direto tá quentinho na ainda. livraria, tá no forno, quentinho, tá no forno.
E nem eu, como autor, ainda não cheguei, claro. Estás curioso também, né? Os e-mails originais, a gente escrever um livro é um processo bem trabalhoso, sabe? Isso a gente até evoluiu bastante, que não é só a questão do português, né? A questão da redação. Por exemplo, você explicar para uma criança, você tem que ter uma didática muito... Claro, colocar isso no papel, você tem que ter uma assessoria muito grande, para você não confundir as coisas. Agora, ô Marco, me diz uma coisa, eu tenho muita curiosidade. Nesse livro, chegou a conversar com profissionais, por exemplo, Marco Aurélio Cunha, assim, onde é que foi a tua fonte, né? Foi no próprio histórico, na tua própria experiência? Ou, por exemplo, estás assistindo um jogo de futebol, tu ficava ali anotando, opa, isso aqui vai. Como é que funcionou isso? Tudo que possa... Eu me formei na UDESC, Educação Física, né, no Cefid, ali em Popeiros. Você aula com o Badu? Tive aula com o professor Badu, grande amigo, trabalhei com o Badu. Foram vários processos. Badu comenta comigo na Regional FM. Treinador, um grande abraço a ele, estamos sempre grande figura, né? Grande figura. Alguns eventos. Tivemos juntos agora no jogo do Árbitro Margarida, que houve um documentário da TV belga com Margarida. Eu joguei pelo Master do Figueirense. O Lodete estava junto, várias pessoas do Figueirense, e o Badu estava também representando o Avaí com o Master do Avaí, Flávio Belmonte, o Rogerinho, filho do Rogério. O Rogerinho nesse dia não foi, se ausentou, não foi. Ela fez falta também. Vários ali do Master do Avaí, o pessoal muito legal. E esse primeiro livro, em Preparação Física no Futebol, Metodologia, com Moraci Santana. Eu acho que é uma honra, né? Tu poder dizer, não, eu dividi um livro com o professor Moraci Santana, e ele dispensa a apresentação. Tetracampeão Moraci Santana, onde foi a minha inspiração. Quando o São Paulo foi campeão em 92, bicampeão do mundo, eu estava me formando. No final daquele ano eu me formei e me joguei para São Paulo. Consegui um contato telefônico com o clube, através do Laércio Madeira, que era o diretor de futebol do Figueirense, por eu ter passado no Figueirense. O Dedé fez a ponte, o Norton Beaupré também, isso em 93, final daquele ano, né? Ele me indicou, o próprio Gersinho, sou muito agradecido ao Figueirense, me deram uma carta de recomendação e ligávamos quase que toda noite para São Paulo para tentar o contato, porque não era fácil naquela época, sem celular, pegar esses caras. E aí fomos para São Paulo, ficamos 30 dias estagiando com o Tele Santana, com o Moraci Santana. E para tu teres uma ideia, o estágio foi tão bom que eu cheguei a viajar com São Paulo. Eu tenho isso registrado em fotos. Então, assim, eu acho que foi uma passagem muito boa. Na minha volta do São Paulo, o Figueirense já me contrata. O Figueirense 20 anos sem título, juntamente com o professor Iberê Rosa. Eu também agora lembro e passo a convidar, que na correria não deu tempo de convidar todo mundo, mas se o professor Iberê, alguém puder repassar a ele, alguém está vendo e vai repassar. Se puder passar, o grande professor Iberê Rosa, que tem um legado grande também no futebol catarinense e ao Figueirense. E ali naquele ano, na minha volta do São Paulo, o Figueirense me contrata, junto com o Picolé, o treinador, daí o Picolé saiu, o Lula Pereira assume, junto com o Luiz Carlos Cruz, que era o treinador do Júnior, e me contrata um parceiro auxiliar de preparação física. Então juntou a experiência do Iberê, com algumas novidades que a gente trazia do São Paulo, aquilo foi uma referência, o professor Iberê é uma pessoa maravilhosa, né? Deu toda uma abertura, a gente fez um trabalho muito bom, aquele ano era um campeonato de 44 jogos, fomos campeões em cima do Criciúma, 20 anos sem título. Nós trouxemos aqui, então a gente até citamos vários ex-jogadores que a gente traz aqui toda semana. Barbosa, que era o atacante. Foi campeão comigo. Foi campeão, esteve aqui. Barbosa também convidado para o lançamento. E joguei o Barbosa, no Facebook, deve estar a maioria. Não, o Barbosa sempre assiste nosso programa. E o Barbosa. Então, Barbosa, Fio. Aqui, Barbosa chama todo mundo de Fio. Então, Fio. Vai lá, Fio. O Barbosa contou detalhes também daquela campanha. Foi muito legal, nós relembramos com fotos. Esquecemos do Albenei, nosso. Albenei estará no lançamento. Esse do Figueira já me confirmou. A grande figura. Professor Albenei, durante o programa nós vamos lembrando. Agora sim, depois nós vamos um intervalo rapidinho. Aí tu vai agora sanar algumas dúvidas que eu tenho, não é dúvidas, mas eu tenho curiosidade de perguntar para o preparador físico em relação o que é diferente hoje da preparação física, que a gente sabe que é muito diferente do que era em 1970, 75, enfim, que tipo de metodologia ou como é que eu vou dizer, progressão, né, que ocorreu. Intervalo comercial rapidinho, estamos aqui com Marcos Aurélio de Ávila, professor de Educação Física, está lançando aí o livro nessa quarta-feira, eu faço questão de divulgar porque sou amante do futebol, sou amante do esporte e sou amante da literatura, somente literatura esportiva. Então nessa quarta-feira, dia 3 de julho, a partir das 19 horas, no Shopping Center Beira Mar, lá na
na Livraria Catarinense, onde era o antigo Adolfo Conde. Intervalo comercial e já voltamos. DIF, uma marca consagrada em Santa Catarina. DIF veste a galera mais diferenciada do Brasil. Visite nosso showroom e conheça a coleção Verão 2013. Acesse dif.com.br. Seja diferente, seja DIF. Aproveite e confira as super promoções do Gêmeos Supermercados. São 26 anos de tradição e economia para a sua família. E todos os dias da semana, um show de ofertas. Terça e quarta, frutas e verduras. E a partir de quinta-feira, as ofertas especiais do final de semana. Gêmeos Supermercados. 3 lojas para você economizar. No centro de Biguaçu, em São José, no bairro Bela Vista e bairro Areias. Ok, voltando para a segunda parte do programa Esporte, programa ao vivo e diário, aqui no estúdio da Premier TV. Hoje estamos aqui com Marcos Aurélio de Ávila, preparador físico, ex-preparador físico de Avaí, Joinville, grandes clubes, que está lançando o seu segundo livro. Calma, o que é para enrolar? Porque não tem o microfone dele, aí eu vou enrolando aqui. Aí, por que está fazendo assim? Por quê? É tu que manda, né? Desculpa. Né? Não, mas o que significa isso? Que é para mim enrolar? Ao vivo é assim mesmo. Não tem problema. Então está aqui agora. Agora já tem. Eu vou pedir aqui para o Raul aqui frisar aqui, eu fiquei devendo o convite, e depois se ele puder pegar aqui, ó. Esse aqui é a capa do livro, né? Que é a aquarela lá daquele grande ilustrador, ó, Futebol de A a Z, né? Se puder fechar aqui agora só no livro, eu agradeço muito. E não dá? E nessa quarta-feira, no Shopping Beira-Mar, aí eu faço o convite, Futebol de A a Z, Marco Aurélio de Ávila. E eu vou aproveitar aqui para mostrar o primeiro livro. Esse livro ainda tem à venda, ou Marco Aurélio? Sim, na própria Livraria Catarinense, que foi lançado lá em 2006, já está na segunda edição, você encontra na Livraria Catarinense. Preparação física do futebol, metodologia e estatística, com o professor Moraci. Obrigado. A questão é a seguinte. É claro, existe uma certa discussão se o time de 1970, da Copa do Mundo, do Brasil, jogaria hoje, né? Tecnicamente, a gente sabe que os caras eram quase que perfeitos. Ninguém vai questionar Gerson, Pelé, Tostão, enfim, aquela seleção famosa, né? Aí alguém leva a questão física, né? Alguns dizem o seguinte: o único que jogaria seria o Pelé, porque o Pelé era fora de série. Pelé, se ele fosse atleta olímpico, ele ganharia medalhas, é o que se fala. É lenda ou é verdade? Ou realmente hoje a parte física se você não tiver, você nem entra em campo? Qual é a tua avaliação fazendo esse comparativo? Olha, eu acredito que jogariam, porque eles iriam, se o Pelé, que foi preparado pelo grande Júlio Mazei, que era quase que na época o primeiro personal trainer do Brasil. Verdade. Levou para o Cosmo. Então o professor Júlio Mazei trabalhou no Santos, tudo. A gente tem toda essa história. Inclusive eu tenho uma palestra pronta sobre o histórico da preparação física brasileira. Ótimo. Eu lecionei na Unisul a disciplina futebol no curso de educação física durante praticamente 4 anos. A gente passava para os alunos em várias faculdades aqui no estado, na Univille, Unoesc, eu viajei o estado todo dando essa palestra. Então ela fala dessa evolução. Eu sempre colocava para os alunos, o Pelé, ele se adaptaria aos trabalhos físicos de hoje, porque ele tinha o dom, tinha a capacidade eu vou refazer a pergunta. Física. Claro que os demais atletas teriam que se adaptar ao que é feito hoje. Sim. Mas se pegar assim a grosso modo, se pudesse voltar no tempo, bota aqui a seleção de 70 para enfrentar a de hoje. É uns 10-0 para a seleção de hoje. Eu acho que daí sim, claro. Sem eles trabalharem dentro do método atual, claro que faz diferença, porque nessa palestra eu até coloco. Em 70 você percorria 5 a 6 quilômetros. Hoje você corre, o próprio livro esse da preparação física, o Cafu chegou a correr 14, 15 quilômetros. Isso em 94 no São Paulo. É preparação física, não, Marco? Olha aqui, ó. É preparação física. O cara lá fazia, fazia 25 polichinelo e entrava em campo. Sim. Hoje não, hoje tem toda... Fazia aqueles alongamentos. O cara fazia um alongamento? Os alongamentos diferenciados, se usava muito musculação, por exemplo, a época
época do Falcão no Inter, com o grande Gilberto Tim, mas era outro método, era força. É verdade. Hoje não, hoje é força, velocidade e o Coutinho com Parreira. Com overlapping, aquela ideia do overlapping. Mas aí já era um esquema, técnica, né? Mas a parte técnica aliada à força física, porque tu não vai fazer um lateral uma passagem com força. Ali começou o grande trabalho de 70. Também, né? A comissão de 70 era Admilton, Girol e Zagallo. Parreira era auxiliar também. Né? Parreira era auxiliar de preparação física e Cláudio Coutinho, preparador físico e fisiologista. Capitão Cláudio Coutinho. Aí depois, 70, teve 74, ele chegou a ser o treinador em 78. Agora, Marco, aí a gente vai chegar naquela famosa discussão que eu quero levantar aqui contigo, com o telespectador. Um jogador hoje, ruim, medíocre, vou usar a palavra medíocre tecnicamente, um jogador meia boca tecnicamente, mas se vê que muito, tem né? um baita, tem muito, mas que tem um preparo físico invejável. Ele joga hoje? Ele joga, bota ele numa ala lá para ele correr. Sobressai muitas vezes, porque tem muito jogador técnico hoje que tem preguiça de trabalhar. Isso existe. Eu não estou hoje em Avaí Figueirense, mas se você perguntar fora do clube, muito preparador do Figueirense, muito preparador do Avaí vai falar isso. A gente sabe que tem jogador que ele faz uns gols como um atacante, mas ele não quer trabalhar a velocidade, ele não quer aprimorar. O próprio Romário, como eu sou amigo hoje pessoal do Moraci, a primeira pergunta que eu fiz para o próprio Moraci Santana, depois de ter um pouco de intimidade com ele, depois de estagiar pela segunda vez com ele no Guarani de Campinas, eu perguntei: professor, e o Romário? Isso após 94. Romário tem uma situação folclórica. O Romário chegou em 94, olhou para o Moraci dentro da Granja Comari, tá? Parreira assume, ele só chega para o preparador, que era o Moraci, e fala assim: Moraci, esse negócio de correr não é comigo. E daí, se o Moraci não é um cara experiente, já vai bater de frente e não usou psicologia. Vem cá, nós vamos fazer isso. E o Parreira também, reunião. Tá? Você vai correr. O tiro de 50 metros, que é um trabalho que se faz no futebol, como tem o tiro de 100, o tiro de 200, o tiro de 300 e os de resistência que passam de 1000, tinha um tempo. Por exemplo, o Branco fazia um tempo, o Romário fazia um tempo. Então, a grande evolução do Moraci no São Paulo e na seleção foi o que? Individualizou o treinamento. O que muito preparador físico hoje não sabe ainda, o que me parece. Cada um com as suas potencialidades. Sim, cada um você com tem que seu respeitar a idade, você tem que respeitar todos os fatores. Individual também, o corpo é individual. O caso do Branco. O Branco foi todo um trabalho especial para ele poder jogar Copa, ele já estava mais velho, ele vinha de lesão, ele trabalhava na piscina com o Moraci, acima do peso. Agora, se não botasse para jogar, e aquele golaço da Holanda? Né? Trabalhou aqui. E se bota ele junto com os outros morria, lesionava. Não tem como, né? E o Romário era aquela questão, daí foi conscientizando, só para você ter uma ideia, um trabalho que é o tiro de 300 metros, é quase uma volta no campo, o tempo era 50 a 1 minuto para fazer. O Romário estava fazendo 54 segundos. Antes do trabalho dele conscientizar, ele fazia 1 minuto e 5, 1 minuto e 10, não queria saber. Então tem toda uma psicologia de chamar o cara para o teu lado. Chamar ele. Se viu o que foi o Romário em 94? Sol do meio-dia, Estados Unidos, 40 graus. E ele corria da intermediária. Da intermediária até o gol, que daria 40 metros. Aquele 40 metros ali. 40 e sem bola ele marcava o volante, que é a única função que o Parreira falou para ele. Só me ajuda sem bola, marca o volante. E tem o gol contra a seleção de Camarões, por exemplo, ele recebe o lançamento do Dunga no meio de campo. Ele corre simplesmente do meio de campo até a entrada da área, marcado por 3 Camarões. E a velocidade ia aumentando. Não, ia aumentando. E 3 jogadores do Camarões atrás dele no pique e não consegue chegar. Porque geralmente quando tu chega no fim da jogada, a tua velocidade está caindo. A explosão do Romário também era sensacional. Um fenômeno, né? Naquele gol que ele gol lá do Barcelona, que ele passa por todo mundo. Ele vai evoluindo quando os outros estão na... Ele vai aumentando. Ele está na crescente. Agora, eu tenho um questionamento para fazer contigo, o seguinte... Até me fugiu agora a pergunta exata que eu ia fazer para ti, mas eu queria que falasse um pouquinho da tua experiência, como é que foi no Avaí, como é que foi no Figueirense. Tu troca hoje uma figurinha com os atuais preparadores físicos, por exemplo? Tu tens consciência do que mudou estruturalmente, tanto na ressacada quanto no Scarpelli, que deve ter mudado muito, né? Quer dizer, o material físico, não o material humano, mas físico era hoje é mudou totalmente muito, diferente. Nós pegamos o Figueirense sem o CT e inauguramos o CT, mas o próprio CT, ao ser inaugurado, foi inaugurado o primeiro campo do Figueirense, né? Não se tinha estrutura de fisioterapia, chegava naquele momento, através do Marco Aurélio Cunha, o Marcos Kimura, que é fisioterapeuta, um dos grandes fisioterapeutas do Brasil, que estava no São Paulo quando eu estagiei.
vê que em 99 ele veio bater aqui, uma grande contratação, está aqui até hoje, mas ele trabalhava no Scarpelli. Então, a fisioterapia hoje, junto com a musculação que tem no Figueirense, com toda a parte de logística que se dá para o preparador físico, inclusive com o GPS, nós, para termos o frequencímetro, que era o que pega o batimento do jogador, nós não tínhamos um para cada jogador. Você pegava assim, ó, apalpando a artéria, ou no pulso, ou no peito. Fazer isso aqui. Ou 2 frequencímetros que eu comprava e trouxe do São Paulo, só que aquilo era caro. O clube naquela época não tinha tanto Hoje dinheiro. Avaí Figueirense tem todo esse equipamento em toda todas essa as categorias. Logística, o próprio... Desde o sub-15 já tem... o próprio material, né? A Umbro foi a primeira grande marca a pregar um clube junto com a gente no próprio Figueirense. Então você via a Umbro fardar o profissional e o teu infantil. Isso antes era quase que impossível, quase que impossível, é verdade. Aqui em Florianópolis se fardava mais os contratos de parceria com o profissional. Agora, Marco, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Hoje um preparador físico, se ele não tiver antenado, atualizado... Ele não trabalha mais sozinho. Ele não trabalha... Pois é isso que eu ia falar. É um conjunto, fisioterapeuta, nutricionista... É isso que eu ia falar. Ele não vai, né? Porque hoje... É um conjunto. Nós trouxemos aqui no programa, não foi aqui, foi na rádio do Avaí, o Sandro, não? Foi na rádio lá, e ele falou o seguinte, que às vezes o público não entende por que determinado jogador está sendo poupado. Se ele não está nem machucado. É que hoje já tem equipamentos que... O caso do Marquinhos, tem exames de alto nível hoje, através do sangue, você vê o lactato, que se chama. Daí o lactato está no livro, né? Você tira lá uma gotinha ou da orelha, e tem uns métodos hoje diferentes também, que no próprio exame de sangue também já dá para ver se ele... está propício a uma lesão ou não, se ele está com muita fadiga. O lactato, ele vai te dar a concentração do lactato no sangue, que é o produto do esforço físico. Por exemplo, a grosso modo, quando você dá uma caminhada na beira-mar, você sai no pique lá do Cochicho ou até na Universidade Federal, daí vai numa intensidade muito alta, coração a 200 batimentos, você já vai acumular, a corrente sanguínea já vai jogar ácido lático, né, no organismo. Claro. E vai te dar aquela microlesão muscular e vai te dar toda essa parte de dor muscular, que é produto do esforço, que vem do lactato. E esse aparelho, ele vai me falar, corri 10 quilômetros na beira-mar, vou fazer esse exame, vai detectar que eu estou com muito acúmulo, e se eu for repetir esse esforço no outro dia, eu posso ter uma lesão. Aí, ou seja, comunica para a comissão técnica, comissão técnica. Afasta o Renatinho 2 semanas. Então esse tal do chinelinho hoje, que se fala, o jogador é chinelinho, ele é muito comprovado. Claro que a comissão não vai passar esse dado à imprensa, mas o fisiologista, um outro profissional que tem no clube hoje que a gente não tinha. Então o falecido Pantera, o professor Iberê Rosa, nós éramos preparador físico, fisiologista, estatístico, nós éramos psicólogo, nutricionista. O Figueirense Lula Pereira, a gente dava banana e caldo de cana. Aminoácido era muito caro. É muito caro. Né? Se tinha no São Paulo, não se tinha no Figueirense. Ô Marcos, sabe que programa bom passa rápido? Eu quero, só para fazer justiça, Emerson Buch, ele com a gente, ele também falou muito sobre a preparação física. Marcos, eu quero agradecer muito a presença. Tu vai vir mais vezes aqui, esse assunto é muito legal. Vai vir aqui para trazer o livro. É um assunto que volta e meia tá sempre à tona. Eu quero só refazer o convite. Amanhã, quarta-feira, 7 horas, Beira-Mar Norte, no shopping, na Livraria Catarinense, o lançamento do livro Futebol de A a Z, que nós já mostramos aí, do meu querido amigo Marcos Aurélio de Ávila, preparador físico. Obrigado pela tua presença, amigo. Agradeço, né? Convido a todos, o pessoal do Figueirense, do Avaí, os membros de comissão técnica, que a gente sabe, né? O pessoal das escolinhas que a gente trabalhamos hoje aqui no Kretzer, né? Com os alunos aqui do Leonardo, do Jaci Kretzer, né? Um grande centro, os alunos do Colégio Gardner, com o qual a gente trabalha, coordenador de esporte, meus antigos do Elis Anderoli, que fui coordenador de esporte do Colégio Elis Anderoli durante 4 anos, meus ex-alunos da Unisul, ex-atletas de Avaí Figueirense, os meninos da Escola Dinâmica também trabalham comigo com futebol. Projeto Futebol Futuro é muito trabalho, cara, que a gente não para, viu? A gente convive com futebol direto. Obrigado, Marcos. Obrigado, viu? Obrigado, Renato. Agradeço. Dá o teu tchau aí, senão o Binei cola. Ô, Renato. O Binei adora o tchau do Renato. Ô, Binei, um abraço, rapaziada. Marcos Aurélio de Ávila, que amanhã estará lançando o livro. Obrigado, viu? Voltamos amanhã, lembrando que o programa é diário, às 18h30, com reprise à meia-noite. Paz, saúde e felicidade.